Gente, então, ó, continuação, tá? O nosso tema de quarto bimestre é globalização e urgência ambiental, tá? A gente já iniciou lá no dia primeiro as nossas aulas de quarto bimestre, essa é a segunda aula. Vamos trabalhar aqui uma habilidade, o subtema é os biomas terrestres. Então, na aula passada, a gente iniciou o quarto bimestre falando um pouquinho da questão do clima, né? Falando um pouquinho também das vegetações, tipo meio que uma introdução para o assunto, tá? De quarto bimestre que a gente inicia agora, de fato, porque a aula anterior foi meio que uma introdução, e para a gente poder falar dos biomas terrestres, tá? Falar dos biomas. Na aula passada, eu cheguei a falar até um pouquinho de biomas, a gente ficou muito na questão do clima e na questão também de algumas vegetações. Agora a gente vai tratar especificamente dos biomas, tá ok? Então, qual que é a habilidade que eu trouxe para vocês aqui? Olha só, trazendo novidade para vocês aqui, tá? Essa em preto aqui é a habilidade essencial. Lembra que a gente só estava trabalhando uma habilidade, né, no ensino remoto, a gente estava trabalhando só uma habilidade, foi o que o governo pediu, naquele primeiro momento. Então, essa é a habilidade essencial que a gente vai trabalhar hoje. Só que, o que é a novidade? Eu trouxe para vocês aqui a tal da habilidade de suporte. É uma habilidade de suporte de primeiro bimestre, que a gente vai estar trabalhando junto, tá? E aí ela vai estar ligada ao conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje, ela está ligada. E uma habilidade de suporte do segundo bimestre. Então, é meio que uma retomada, uma recuperação, tudo isso muito junto. Foi o que o governo pediu agora para a gente, os professores estarem fazendo também, tá? Então, eu trouxe, além da habilidade essencial, mais duas, tá? Uma de suporte do primeiro bimestre e outra de suporte aí do segundo bimestre. Tá, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Habilidade que é essencial. O que a gente vai fazer hoje aí? Vai tentar trabalhar. A gente vai trabalhar um conteúdo, a questão dos biomas, e dentro disso a gente vai procurar comparar as características geográficas dos diferentes domínios naturais. Então, a gente vai ver esses domínios, né, que são aí os biomas, e a gente vai estar comparando um com o outro. Quais são os elementos naturais que tem nesse espaço que faz com que, ó, aqui é um bioma, aqui é outro bioma, ali é um terceiro bioma. O que tem ali dentro desses espaços que faz com que surja aí esses biomas diferentes? Tudo bem? E a gente vai estar comparando. Basicamente, a habilidade essencial é isso, tá? E aí a gente pode também explorar, na aula de hoje, essa habilidade aqui, ó. Analisar os códigos e símbolos da linguagem cartográfica. Ó, lembra lá do começo do ano, né? Nossa, professor, estudo dos mapas. Pois é, gente, ó, retornando. Eu falei para vocês que uma vez que a gente estuda cartografia, até o terceiro ano do ensino médio, a gente vai estar sempre revendo isso, tá? Então, eu trouxe novamente aqui para vocês essa habilidade aqui da cartografia. Por quê? Quando a gente vai estudar biomas, a gente também vê mapas. E a gente pode estar relembrando os elementos que fazem parte do mapa, quais os tipos de mapas, tá? Então, essa é uma habilidade lá do primeiro bimestre. A do segundo bimestre fala o seguinte, ó, analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias do tempo, né, em diferentes períodos de tempo. O que quer dizer isso aí? Isso a gente estudou no segundo bimestre, tá? Quando a gente estava falando lá também a questão da globalização, e onde é que ela encaixa nesse tema de biomas? Ela encaixa que a gente sabe que os biomas são degradados, né? Esse espaço da natureza ele é degradado pelo ser humano, e também quem degrada mais normalmente são aquelas sociedades mais desenvolvidas, tá? Os países mais desenvolvidos alteram mais o seu meio ambiente, tem uma capacidade maior de alteração do meio ambiente. Então, se a gente vai estar falando de biomas e a importância dele, da preservação e tudo mais, então, a gente também tem que entender que por que a sociedade, às vezes, degrada o meio ambiente, produz queimada, desmatamentos, né, poluição. Por que isso acontece? Tem a ver aí com conhecimento também técnico e tecnológico, tá? O uso do solo, o uso inadequado do espaço, do ambiente, com que algumas sociedades degradem mais o ambiente do que outras, tá? Então é por isso que essa habilidade aqui acaba entrando. Deixa eu só ver ali quem é que está pedindo para a permissão. Opa, aqui. Ah, não, já entrou direto. Ah, tá aqui, ó. Luiz, Lucas. Tá, voltando lá. É, Muito bem, então, tá? Então, essas aí são as habilidades que a gente vai trabalhar hoje. Vamos começar com os conceitos.
Tudo bem? Vamos começar com um conceito aí, para a gente ver direitinho o que que é o tal de bioma, né? O que que é um bioma? Tá? Então, ó, de acordo com o CONCLA, né, que é a Comissão Nacional de Classificação, é um órgão aí que pertence ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão do governo federal que faz levantamento de dados dos mais diversos tipos, não só da natureza, mas também de população, enfim. E o CONCLA, ele faz parte do IBGE, tá? Então, o CONCLA esse organismo, né, que determina certos nomes, né, certos conceitos. Então, o que é bioma para o CONCLA, né, para o IBGE? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. Tá? Então, esse conjunto de animais que existe na natureza, conjunto de vegetais, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, né, e que podem ser identificados em um nível regional, ou seja, ó, uma determinada área, eu tenho tais tipos de espécies de planta e ali vive tais tipos de animais. Então, aquela porção, aquela área ali, pode se constituir como um bioma, tá? Então, outra coisa aqui também, ó, também envolve a questão das condições geológicas, né, o tipo de solo que está ali, né, o clima também, o próprio relevo, tá? Tudo isso faz parte do conjunto, do pacote do que é um bioma. Então, o bioma, vamos pensar no bioma como uma área onde tem vegetação própria, onde tem um clima próprio, onde tem um relevo próprio, e aí ele vai formando certas características que a gente acaba classificando, né, criando grupos. Então, isso é um bioma, tá? Então, ó, historicamente sofre os mesmos processos de formação de paisagem, ou seja, a paisagem está submetida aos mesmos processos, ou se chove muito, ou se é seco, ou se é muito quente, ou se é muito frio, tá? Então, isso são os biomas. Eu trouxe para vocês no primeiro momento aqui os biomas brasileiros, né? Ó, não é o nosso foco, tá? Biomas brasileiros é lá na segunda série, o ano que vem, para vocês. Mas eu só trouxe para dar uma ideia aqui como é no Brasil, os biomas brasileiros. Tá? Então, temos aqui a classificação. E aqui eu já posso até ressaltar aquela habilidade de suporte do primeiro bimestre. Tá? Aquela habilidade lá fala dos mapas, né? Então, aqui são os elementos que constituem o mapa. Ao analisar o mapa de biomas aqui, ó, a gente vê que tem o bioma da Amazônia, né? O bioma da Mata Atlântica, que está aqui, ó, nessa outra cor, né? Temos o bioma do Cerrado em amarelo, do Pantanal, da Caatinga, aqui na região do Nordeste, tudo bem? Então, temos essa circunstância aqui, esse mapa. E esse mapa nos passa informação por meio da legenda, por meio do título. Nós temos aqui uma orientação, ó, o norte, né, para lá. Nós temos aqui as linhas aí que marcam as coordenadas geográficas, posicionando o Brasil no mundo. Então, onde o Brasil se localiza no mundo, por exemplo? Você tem aqui ó, as partes de coordenadas, né? Você tem as longitudes, são essas linhas aqui, ó, verticais, e as latitudes, que são as linhas horizontais. Ó, essa, por exemplo, é a linha do Equador, tá? Linha do Equador aqui, ó, tá? Até escrita aqui, ó. Linha do Equador, né? 0 grau. Então, nós temos aí o posicionamento. Então, são essas informações que a gente tem que ter domínio para a gente poder fazer uma boa leitura do mapa. Tudo bem? Então, no Brasil, nós temos esses biomas aqui. Mas não vamos focar nos biomas do Brasil. Tá legal? Então, o que é bioma? Bioma é um espaço que tem ali um conjunto próprio de vida vegetal, animal, certos tipos de solo, condições climáticas próprias, tá ok? Então, avançando aí, ó, vamos ver a espacialização dos biomas agora, onde é que estão esses biomas espalhados pelo mundo, tá? Que é o foco aí da nossa aula de hoje, ó. Então, esse é um outro mapa, aqui já é um mapa mundi, né? E nós temos aqui a espacialização dos biomas. Podem ver que são nomes diferentes agora, tá? Porque dentro do Brasil é bem específico o que tem dentro do Brasil, território brasileiro, e no mundo há uma variedade maior de espécies de plantas, animais, relevos diferentes, climas diferentes. Então, no mundo, nós temos esses biomas aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente trabalhar melhor. Olha só que interessante. Nós temos aí um bioma chamado deserto polar, ou seja, o bioma polar, tá? Então, é constituído aqui pelos polos, pelas regiões aqui do continente da Antártida, tá? E nós temos também ali o polo, né,
a calota polar ali também, que não é continente, mas tem todos alguns animais que vivem nessa região também, tá? Então, nós temos aí o bioma polar. Nós temos aqui também um bioma chamado tundra, ó, tundra, tá? A tundra se localiza próximos aos polos, tá? Ela aparece mais aqui, gente, no hemisfério norte, porque o hemisfério norte, se vocês perceberem aqui, ó, é o hemisfério que tem mais porção terrestre. O hemisfério sul quase não tem tanta porção terrestre, muito menos próximo aqui à Antártida, né? Então acaba não formando muito aqui a tundra no hemisfério sul. Tudo bem? Então, a tundra está bem presente próximo aos polos. De cara, já dá para a gente saber que a tundra é um bioma que tem clima frio, né? Porque está próximo aos polos. Logo na sequência, nós temos a taiga. Ó, a taiga, né? Tá aqui, essa parte de verde mais escuro aqui, é a taiga. Também está próximo aí a um bioma mais frio, tá? Então ele vai ter suas características. A gente vai explorar cada um desses biomas com detalhes, com fotos. Não se preocupe, tá? Primeiro, eu estou mostrando para vocês a espacialização, onde é que a gente encontra esses biomas aí pelo mundo. Também temos aqui a floresta tundra de montanha, então nas regiões que tem elevações, né, que tem um relevo bem de altitudes elevadas, forma um tipo de vegetação específica, né, essa região da Cordilheira dos Himalaias, ou então Monte Everest aqui é a Cordilheira dos Andes, ó. Cordilheira dos Andes também tem seus próprios biomas específicos, porque lá a altitude é elevada, o clima também é diferente. Então, esse é um outro bioma aí que é tundra de montanha, tá? Temos aqui também a floresta mista decídua. Essa palavrinha meio esquisita aqui tem a ver com as folhas que caem. Em determinadas épocas do ano, sobretudo aí no outono, né, em inverno, as plantas desses biomas aí nessa época do ano cai, fica lá só os galhos lá, né, sem folha. Então, decídua significa isso, folhas que caem, tá? Então, existem essas florestas aí que perdem folhas no outono e no inverno. Então, onde é que estão? Nessa região aqui dos Estados Unidos, né, costa oeste dos Estados Unidos, aqui na Europa, grande parte da Europa, né? Aqui também nessa região leste aqui da Ásia, sobretudo na China, Japão, tudo bem? E até mesmo aqui também, ó, na região do Chile e na região do Peru também temos, tá? Floresta tropical, que é assim, talvez seja as mais conhecidas para a gente, né? É a floresta amazônica, está aqui a floresta amazônica, no Brasil, temos aqui a floresta do Congo, no continente africano, e a floresta na região aqui da Malásia também, no sudeste asiático. Quais as características aqui? Aqui é a região quente, né? Ó, linha do Equador, tá? É uma região quente que chove bastante, tem florestas densas, fechadas. Então, é um bioma também aqui, tá? Um bioma diferente de outras áreas aí. Tem também as estepes, né? As estepes está localizada aqui na região central dos Estados Unidos, aqui no sul do continente, do sul do continente sul-americano, né? Temos aqui no sul da África também, centro da Ásia. Então, as estepes são aquelas vegetações mais rasteirinhas, né? Não tem tantas árvores assim, né? Então, é um tipo de vegetação também específico, a gente vai ver direito como são as estepes. A savana, tá? E a savana, quando a gente fala em savana, vem na cabeça da gente logo a África, né? Então, olha só, a África aqui, ó, né? A presença da savana na África. Também temos savana aqui na região do Brasil. Nossa, professor, então quer dizer que tem aí no Brasil zebra, elefante, leão? Não, né, gente? Também não, né? É que assim, no Brasil, o que a gente chama aqui o que seria savana no Brasil, a gente chama de cerrado, tá? O cerrado brasileiro, né? E aí, numa classificação mais geral, acaba recebendo o nome de savana, mas na verdade seria um cerrado, e os animais que nós temos aqui não são os mesmos ali do continente africano, né? No africano tem os animais específicos deles lá, tá? Então, há a presença de savana também aqui na Austrália, tá? Aqui na própria Índia. Temos aqui também biomas de deserto, então essa cor mais escura aqui, esse laranja, o grande deserto do Saara, né? Segundo maior deserto do mundo, ficando atrás aí da Antártida, mas é o deserto quente, o maior deserto quente do mundo, né?
Então, temos um deserto aqui também, nessa região mais central aqui da Ásia, o grande deserto Vitória, né, no continente não, no país aqui da Austrália. Temos um deserto aqui na costa oeste dos Estados Unidos também, e mesmo aqui na região sul-americana, tá? Então, são biomas específicos, com climas específicos também. E, por fim, nós temos aqui a vegetação mediterrânea, tá? Ela se localiza nessa região aqui. Ah, professor, quer dizer, então, que é por isso que esse mar aqui chama Mar Mediterrâneo? Sim, né? Mar Mediterrâneo. Então, a ideia é receber o nome também de vegetação mediterrânea, porque ela é bem característica, gente, ela é bem específica, ela é diferente de outras vegetações, os animais que vivem ali também são um pouco diferentes de outras regiões, então recebeu, né, uma categoria própria, um bioma próprio, tá? Chamado de vegetação mediterrânea. Tem um pouquinho aqui também, ó, no sul da África, aqui na região de Cape Town, né, Cidade do Cabo, e também aqui no sul da Austrália, essa mesma vegetação. Em algumas classificações, até aqui na região da costa do Chile, aqui também aparece um pouco dessa vegetação, né? Aí mediterrânea. Tá ok? Então, ó, aqui nós temos a espacialização dos biomas pelo mundo, tá? Se a gente for falar um pouquinho daquela habilidade lá do primeiro bimestre, a pergunta é: que tipo de mapa é esse aqui? Né? É um mapa qualitativo, é um mapa ordenado, quantitativo, um mapa dinâmico de fluxo? Que tipo de mapa é esse? Só para relembrar, tá? A gente tem aqui o uso de várias cores, e cada cor está determinando aí um aspecto do fenômeno. O fenômeno é biomas, né? Mas cada aspecto do fenômeno biomas, eu estou dando uma cor. Então, estou qualificando, ó, bioma tal é tal cor, ou já o outro bioma ali é outra cor, né? Então, é um mapa qualitativo, tá? Usa diversas cores para separar aí, né, a variável separação, para separar aí um aspecto do outro aspecto. Tudo bem? Só para relembrar, que isso aí vocês já sabem. Muito bem, então, deixa eu avançar aqui. Então, ó, essa outra figura aqui, só para dar aí, né, um início, para mostrar para vocês mais ou menos como é que é essa região, essa vegetação, tá? Nós temos aqui, ó, esse bioma aqui de floresta tropical, como é a feição dela, né? Você tem árvores muito altas, né, copas assim bem largas, mata fechada, né? Aqui nós temos a taiga, ó. A taiga é aquele famoso pinheiro de Natal, né? Aquela árvore de pinheiro, né, com forma de cone. Ela suporta temperaturas bem frias, bem baixas, né? Então, é uma planta adaptada a climas frios. Então, a taiga, floresta de taiga, quando fala assim, ah, floresta de taiga, tem que vir na cabeça aí o pinheiro lá, né? Árvorezinha de Natal. Aqui nós temos o deserto polar, o gelo, basicamente. Aqui o deserto, tá? Aqui a savana, pode ver que a savana aí é uma região também um pouco mais seca, com uma árvore aqui, a outra ali, bem espalhadas, né? Uma área bem aberta. Então é por isso, e com bastante vegetação rasteira. É por isso que os animais que estão lá são adaptados, são muito herbívoros, né? Você tem lá a zebra, os antílopes, né? Os elefantes, e aí os carnívoros também, né? Se alimenta aí dos herbívoros. Então, é todo um bioma que está em equilíbrio, né, pelo mundo. Tudo bem? Muito bem, então, vamos avançar aqui. Eu vou trazer detalhes de fotos ainda para vocês, tá? Não é só isso. Nós temos aqui os fatores constituintes dos biomas. Vamos ver quais são esses fatores que mais contribuem para que o bioma seja do jeito que ele é. Tudo bem? Avançando, eu vou aqui falar de clima, primeiramente clima. Clima é o fator mais preponderante, o que mais atua para dizer do jeito que o bioma vai ser, tá? É o clima, tá? Mas também temos aí a altitude, que eu também vou explorar com vocês um pouquinho mais para frente. Então, ó, o clima é um fator abiótico, um fator que não tem vida, tá? É abiótico chave que determina aí onde os biomas terrestres são encontrados. Então, dependendo do clima, você vai ter aí um tipo de bioma. Cada bioma tem níveis de temperatura e precipitação, no caso chuvas, né, ou neve, característicos. Então, quando eu falo clima, eu estou falando sobretudo de temperatura e chuva. Tá? Clima, temperatura e chuva. Lógico, existem outros fatores. A gente viu isso na aula passada. Existem outros fatores climáticos, tá? Pressão, existe a continentalidade, né? Existe aí vários outros fatores que também influenciam, mas o principal aqui é a temperatura e as precipitações, as chuvas.
Se sabemos como é a temperatura e a precipitação de um lugar, podemos prever que tipo de biomas encontramos lá, tá? Então, assim, se a pessoa ali nunca viu a vegetação de determinado lugar, mas ela sabe, né, qual é a quantidade de chuva que tem na média por ano, né? Qual é a média da temperatura? Ela consegue até prever que tipo de vegetação que vai ter lá. Ah, e aí, vendo a vegetação, ela pode até inferir, né, pode até supor que tipo de animais também podem viver lá. Tá ok? Então, vamos explorar primeiro a questão da temperatura. Como é que a temperatura influencia e como que ela aparece, essa temperatura, né? A temperatura é igual em todo o planeta? Em todos os lugares no mundo? A temperatura é igual? A gente vai ver um pouquinho, depois a gente explora aí a altitude. Olha que interessante. Quando a gente fala em temperatura no planeta, a gente tem que levar em consideração esse conceito aqui, ó, latitude, a latitude, tudo bem? A latitude é uma medida, na verdade, é um valor, né, que é estabelecido conforme a posição que se encontra no planeta, tá? Então, a latitude são aqueles valores horizontais, tá? Que existem no nosso planeta, ele não existe de verdade, é uma criação do homem para determinar as posições, tá ok? Então, ó, de forma geral, as temperaturas na superfície da Terra diminuem à medida que nos movemos do Equador, ou seja, da linha do Equador, em direção aos polos. Bom, mas isso aí também vocês já sabem, né? Que quanto mais em direção ao polo eu vou, menor é a temperatura. Daí a gente vai ver como direitinho que isso acontece. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Nós temos aqui a linha do Equador em vermelho, certo? 0 grau. E aí eu queria destacar aqui que esse 0 grau não é temperatura, gente, é ângulo zero, tá? E à medida que a gente vai em direção ao polo, vai aumentando o ângulo, até chegar a 90, tá? Então, da linha do Equador até o polo norte, 90 graus. Da linha do Equador até o polo sul, mais 90 graus, ou seja, 90 graus mais 90 graus dá 180, que é metade da circunferência, né? Uma circunferência tem 360 graus. É por isso que tem essas medidas aqui, tá? Imagine uma linha reta aqui, ó, até o centro da circunferência, que é o centro. Então, se você tem essa linha aqui, você tem esse ângulo, é um ângulo reto, tá? Forma um ângulo reto aí de 90 graus, ok? Então, é assim que funciona. Então, por que agora a ideia é por que as temperaturas é mais quente nessa região aqui da linha do Equador e vai diminuindo em direção à linha, em direção aos polos. Olha só por quê. O Equador, ou a região do Equador, recebe mais insolação, ou energia solar, por área e por tempo também do que os polos. É por isso, porque na região do Equador recebe mais energia solar. Tá? Isso devido ao quê? Devido ao formato da Terra, tá? Os raios de luz solar atingem a Terra diretamente próximo à linha do Equador. Chega direto, né? Tá aqui a superfície, os raios solares chegam direto, tá? Mas de forma angular, perto dos polos. Então, vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui para entender melhor. Olha só, como os raios solares chegam na região da linha do Equador. Chegam de forma perpendicular, então, ela chega com mais intensidade, tá? Ao passo que, próximo da região aqui das calotas polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, esses raios solares chegam muito inclinados. E ao fazer isso, o que acontece? Vai atingir uma área maior e vai perder intensidade. Ou seja, a mesma quantidade de energia que tem aqui e tem aqui, esse aqui vai atingir uma área menor, portanto, está mais concentrada a energia, numa área menor. Portanto, é mais energia numa área menor, portanto, mais quente, tá? E aqui ao contrário, aqui vai atingir, devido ao ângulo, né? Porque a Terra é um geóide, devido à angulação que esses raios solares entram na atmosfera e atingem a superfície, essa mesma quantidade de energia vai se espalhar por uma área maior, portanto, aquecendo menos. Tudo bem? E outro detalhe, esses raios solares, eles atravessam a camada da atmosfera. Ó, tá vendo a camada da atmosfera aqui, essa camada gasosa? Quando isso acontece, há um certo espalhamento, né? Um desvio dessa energia, desviada. Onde é que desvia mais? Perde mais energia? Próximos aos polos. Por quê? Porque o caminho é mais distante, ó. Olha o caminho que tem que percorrer para atingir
a superfície. Nesse meio tempo, está perdendo energia, tá? Por isso que chega muito fraquinho a energia lá. Daí, essas regiões são mais frias. Isso acontece da linha do Equador em direção aos polos. Não sei se eu fui muito claro aí nessa questão da insolação. Ficou claro para vocês? Sim? Não? Sim, Sim, senhor. senhor. Ok. Vamos dar continuidade aí, ó. Assim, a mesma quantidade de energia se espalha por uma área maior do que nas regiões polares, né? Maior nas regiões polares, ou seja, a mesma quantidade de energia que tem aqui, só que aqui vai atingir uma área maior, meio que dispersando essa energia, ficando mais fraca, tá? Era isso que diz ali a última frase aqui. Dá uma olhadinha, deixa eu ver se eu preciso autorizar alguém entrar. Sim. Mais um. Tá. Então, olha só. Bom dia, pessoal que entrou aí agora. Sara, né? Bom dia, Ira também. Então, gente, olha só, essa outra imagem aqui, né? Então, nós temos aqui a incidência da luz solar, tá? Na superfície terrestre. Você pode ver que ela entra com um ângulo aqui, ó, bem perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. A partir que esse ângulo ele se torna maior, a energia vai se enfraquecendo. É por isso que essas regiões aqui recebem menos luz solar, portanto, mais frias. E aqui mostra a diminuição da temperatura. Quanto mais em direção ao polo, menor é a temperatura. Tá. Dito isso, vocês conseguem compreender que as temperaturas, então, vai variar dependendo da localidade da superfície aí no planeta. E, também, a partir disso, cria-se uma ideia de zonas térmicas. Esse mapa é o mapa de zonas térmicas. Então, nós temos aqui a zona tropical, que vai de onde até onde? Ó, mais ou menos do paralelo 23, que é aí o trópico de Câncer, aqui no hemisfério norte, né? Paralelo 23 aqui no hemisfério sul, chamado de trópico de Capricórnio. Essa área aqui dentro é chamada de zona tropical, porque é a que mais recebe incidência de luz solar, uma intensidade um pouco maior, né? Pouco não, maior intensidade, portanto é mais quente. Essa zona também é conhecida como intertropical, né? Zona tropical ou intertropical. Por que inter? Porque está entre os dois trópicos, tá? É a zona mais quente do planeta. Aí depois a gente vai ter aqui uma zona temperada, né? Aquela de transição, e a zona mais fria, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Então, uma zona de transição, temperada ali. Tudo bem? E olha aqui esses paralelos, ó, toma cuidado com esses paralelos, que é bom saber. Paralelo 66 é onde está o Círculo Polar Ártico, tá? Ele marca a transição da zona temperada para a zona polar. A mesma coisa aqui no sul também. Paralelo 66, tá? Então, temos aí a tal das zonas térmicas, que vai nos mostrar a temperatura no planeta e também o porquê que eles são mais quentes ou mais frias. Aqui, outra coisa, ó. A partir da temperatura, a gente também pode falar das precipitações. As precipitações são chuvas, tá, gente? Chuvas. Como que a temperatura está relacionada às precipitações? Está relacionada da seguinte forma. A região onde é mais quente, as águas tendem a se aquecer mais e a taxa de evaporação também é maior. Se evapora mais, forma mais nuvens. E tendo mais nuvens, há uma maior precipitação, ou seja, quantidade de chuva. Logo, as regiões mais úmidas dos planetas são próximas às linhas do Equador, que é onde recebe mais luz solar, é mais quente, portanto, há maior taxa de evaporação e maior precipitação, portanto. Lógico, o planeta ele é dinâmico, existem outros fatores que interferem nisso, não é só porque é quente que vai chover também ali, tudo bem? Existem outros fatores, mas de modo bem geral, é isso que acontece. Nós podemos perceber aqui, ó, né, pela legenda, e aí eu já vou perguntar que tipo de mapa que é esse aqui agora, né? Que tipo de mapa é esse aqui, né? É um mapa com uma cor só, variando na tonalidade, hein? Que tipo de mapa é esse? É qualitativo, é quantitativo, é ordenado, é mapa dinâmico de fluxo, né? Então, só para vocês relembrarem aí.
é um mapa ordenado, né? Você tem aí uma ordem do mais para o menos, do mais intenso, ou seja, onde mais chove, portanto, cor mais escura, para aquela região onde menos chove, a cor mais fraca, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui, essa região da América do Sul, olha a floresta amazônica aqui, tá? Olha a floresta do Congo, né? A floresta aqui da Malásia, são todas florestas tropicais, chove muito nessa região aqui, tá? Então, temos aí mais ou menos essa dinâmica de precipitações pelo mundo. Aqui tem mais uma que eu queria mostrar para vocês, que é a questão da como que a temperatura e as precipitações aí elas acabam formando o bioma. Eu queria mostrar primeiro essa imagem aqui, que é interessante. Na verdade, é um gráfico, né? Nós temos aqui, ó, de um lado, temperatura na vertical, né? No eixo, como diria na matemática, né? No eixo aí das ordenadas, eixo das ordenadas e eixo das abscissas, né? Então, no eixo aqui das ordenadas, nós temos a temperatura. E no eixo aqui de baixo, nós temos a precipitação. Conforme a gente vai nessa direção, vai aumentando a quantidade de chuva. E aqui, a temperatura vai aumentando, tudo bem? Apesar de estar descendo aqui, mas a temperatura vai aumentando, de acordo com esse diagrama aqui, tá? Então, olha só que interessante. Se eu tenho temperatura alta, mas tenho pouca precipitação, que tipo de bioma eu vou ter? Deserto. Deserto quente. Temperatura alta, pouca umidade. Vou ter deserto. Se eu tenho aí, por um lado, altas temperaturas, mas eu tenho muita umidade, eu vou ter floresta, uma floresta tropical. As florestas, gente, grava isso aí, hein? Floresta gosta de temperatura quente e gosta de muita umidade. Você tem uma região que tem muita umidade e temperaturas elevadas, pode ter certeza, vai ter floresta, tá? Floresta de tipo tropical. Aqui, ó. Por outro lado, eu tenho aqui baixas temperaturas, né? E aí eu vou ter aí mais ou menos uma pouca precipitação, digamos assim, né? Baixas temperaturas, pouca precipitação, eu posso ter uma taiga, por exemplo, né? Que é essa floresta aqui de coníferas, é outro nome que eu dou para os pinheiros aí, são as coníferas, né? Em forma de cone, tá? Temos a tundra, quando há pouca umidade aí, e a temperatura é mais baixa ainda, é uma vegetaçãozinha bem rasteira, muitas vezes chega a ser em associação entre fungos e são os líquens, né? Essa associação de fungos, aquela coisa que fica sobre a pedra, né, como se fosse um limo, tá? É um tipo de bioma que faz parte da tundra também. Tá ok? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse diagrama aqui, tá? Que segue mais ou menos a mesma ideia desse, só que aqui está em forma de diagrama. Olha que interessante aqui, ó. Tá em inglês, mas a gente vai vendo mais ou menos como que é aí, tá? Aqui embaixo nós temos a temperatura, desse jeito, que é o troca, né, que é temperatura embaixo, e aqui são as precipitações. Aumento de precipitação, conforme eu vou, né, aumentando aqui, e da esquerda para a direita também vai aumentando a temperatura, ó, de 10 graus negativo a 30 graus positivos. O que acontece? Onde os biomas vão se localizar nessa relação entre chuva e temperatura? Olha que interessante. Novamente, se eu tenho muita umidade, e tenho alta temperatura no cruzamento entre esses dois, né? Eu vou ter aí o quê? Florestas tropicais, tá? E aí, por outro lado, eu tenho pouco, ó, tenho temperaturas baixíssimas, eu tenho pouca umidade, eu posso ter a tundra, né? Posso ter a tundra, que é aquela vegetação praticamente rasteira. Posso ter também a floresta boreal, ó, outro nome, a mesma coisa, gente. Floresta boreal, taiga e floresta de coníferas. Ó, 3 nomes para uma mesma coisa. Floresta boreal, taiga e floresta de coníferas. São aquela floresta de pinheiros, tá? E aí nós temos outras situações aqui, que temperaturas muito altas, baixa umidade, eu posso ter desertos, tá? Os desertos aqui. Então, é basicamente a mesma ideia, só que em forma de diagrama. É muito importante vocês saberem essa relação aí de temperatura e precipitação. Avançando aqui, então, vamos falar um pouquinho da altitude. Falei da temperatura. Como que o clima influencia nos biomas? E o clima ali foi temperatura e precipitação. Agora eu vou falar da altitude. Olha só, você não já falou da altitude? Não, gente, não falei de altitude, não. Eu falei de latitude. Agora eu estou falando de altitude, é diferente, tá? Lembrando que a altitude está relacionado com, né, aí essa distância entre a superfície até uma determinada altura aí,
uma elevação aí a partir da superfície, tá bom? Então, ó, altitude. Como que a altitude interfere nos biomas? Então, quer dizer que a vegetação numa região baixa é de um jeito, vegetação numa região muito alta, no alto de uma montanha, por exemplo, é outra? Sim, sim. A temperatura vai influenciar, temperatura não, a altitude vai influenciar no tipo de vegetação que existe naquele lugar e, com consequência, também os animais que vivem ali, tá? Então, olha aqui que interessante. Lugares com altitudes elevadas tendem a ter um clima mais frio que as áreas próximas as áreas próximas de baixa altitude, ou seja, quanto mais alto eu estiver, menor é a temperatura. Nossa, pessoal, que interessante isso aí. Quer dizer que, mas se eu não, quanto mais alto eu estiver, eu não vou estar mais próximo do Sol, então, portanto, não seria mais quente? Não, gente, não é assim, né? Não funciona assim. Significa que que é o calor, né? O que a gente sente o calor? Quando o ar à nossa volta está aquecido. Quando o ar está aquecido. Então, conforme eu vou subindo, eu vou indo para uma altitude mais elevada, eu vou ter menos ar. Menos ar, então eu vou ter menos coisa para ser aquecido. Portanto, a temperatura fica mais baixa, tá? Eu vou explorar essa ideia um pouquinho mais lá para frente. E o que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Em geral, a cada 100 metros que subimos, a temperatura do ar cairá cerca de 0,6 graus. Olha que interessante, né? Ou seja, a cada 1.000 metros, a temperatura diminui 6 graus. A cada 100, 0,6. Mas a cada 1.000 metros, vai diminuir 6 graus, né? Isso aí, se a temperatura for numa região mais úmida, né? Um pouquinho mais úmida aí essa relação aqui vai acontecer. Bem, se for uma região muito seca, daí é a cada 100 metros, 1 grau. Cada 100 metros é 1 grau. E a cada 1.000 metros são 10 graus. Né? Ou seja, a temperatura varia mais ainda se for uma região muito seca, tá? Como a temperatura muda com a altitude, uma montanha pode ter diferentes biomas em diferentes altitudes. Ou seja, imagina uma montanha bem alta, tá? Ou seja, ao longo dela eu vou tendo biomas diferentes conforme eu vou mudando a minha altitude. Olha aqui, ó, essa imagem. Então nós temos aqui, numa altitude bem baixa aqui, florestas. À medida que a minha altitude vai aumentando, essa vegetação vai ficando diferente, vai ficando mais espaçada. Olha só, aqui eu já tenho, aqui ainda tenho árvores, só que as árvores estão mais aberta, né? Não é tão mata fechada, floresta fechada e densa. Aqui nós já temos um espalhamento. Aqui nós já temos, inclusive, muda o tipo de árvore, né? Nós já temos aí uma espécie que está adaptada a temperaturas mais baixas. Aqui nessa região chove, água líquida, tá? Conforme a gente vai subindo, as precipitações passam a ser neve, por exemplo, tá? Ou chuva congelada, há uma diferença aí entre neve e chuva congelada, tá? Por quê? Porque aqui as temperaturas já são muito mais baixas. Se tiver umidade aqui e ela precipitar, ela vai cair ou em forma de neve ou chuva congelada. Ó, a mistura dos dois aqui, né? Já nessa região mais elevada ainda, aí é só neve, a temperatura está muito mais baixa. Pode ver que a vegetação praticamente é inexistente, está coberta de neve. Sabe aquelas montanhas com pico nevado, né? Gelo eterno ali? Então, isso acontece devido à elevação da altitude, né? A altitude aí é muito elevada, a temperatura é muito baixa, e aí as espécies não são tão adaptadas para viver nessa região aqui. Tá ok? Então, olha só como a altitude influencia nos biomas. E os animais que vivem. O animal que vive aqui não é o mesmo que vive aqui na floresta, e vice-versa. Tá? Então, tá aí a influência da altitude, a influência da temperatura, das precipitações, tudo é em relação aos biomas. Tá? Então, chegou o momento da gente ver aqueles biomas em suas características, ver como é, por meio de imagens e tudo mais, tá? Vou pegar a hora aqui, tá? Muito bem, temos aqui aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês, tá? Só que agora tem fotinhas, né? Eu coloquei fotos aqui para mostrar como é a característica geral de cada lugar desse, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deserto, esse bioma aqui, deserto polar. Então, ó, tá nessa região aqui da Antártida. Então, olha só como é essa região, ó. Pode ver que tem um pouquinho de vegetação aqui. Isso aqui, gente, é o verão, viu? O verão. Então, o verão é a época mais quente do ano.
Então, pode ver que tem um pouquinho de terra aqui, porque houve um degelo aqui, tá? Descongelou aqui, e aí aqueceu um pouco, né? E aí fica exposto aqui algum tipo de vegetação que é muito resistente, fica embaixo do gelo no inverno, quando esse gelo derrete, ela, né, acaba florescendo um pouco aí, mas nada de árvore. Não existe árvores nesses biomas aqui, tá? Nessa região. Tá? A árvore não é adaptada para viver em climas muito frios assim como este. Bioma da tundra. Olha aqui a tundra. Vamos pegar aqui tundra. Aqui, ó. Tundra. Esse roxinho aqui mais claro, nesse lilás aí. Vamos ver como é. Olha aqui a vegetação como é da tundra, né? Bem rasteiro mesmo, também não tem árvores, tá? Essa vegetação está adaptada a climas muito frios. E aí você tem alguns animais que acabam vivendo lá, né? Se alimentam aí dessa pastagem. Quando chega o inverno, isso aqui é coberto de gelo totalmente. O que esses animais fazem para sobreviver? Come gelo? Não, né? Não vai comer gelo. Eles migram, né? Eles migram, vão em direção. Se é no hemisfério norte, eles vão para o hemisfério sul, em direção ao sul, né? Ao sul. Aí eles vão para um bioma onde, né? Onde tem a vegetação ali para eles se alimentar, tá? Então eles fazem migrações. Depois nós temos aqui a taiga, né? A taiga, que é esse verde escuro aqui, tá? Como que é a taiga? Olha a taiga aí, né? São as vegetações de conífera, né? Floresta boreal. Tá aqui, os pinheirinhos aí de Natal, né? Usado. E aí vocês podem até associar com a questão do Natal, da árvore de Natal, né? Por que que é um pinheiro? Por que que não poderia ser um jatobá? Por que que não podia ser um pinheiro amarelo, a árvore do Natal? Porque quem inventou essa questão do Natal era um país que estava nesse bioma aí, é o tipo de árvore que tinha lá, tá? Então, é por isso que a árvore de Natal não é um jatobá e nenhum ipê amarelo, por exemplo. Aqui, ó, floresta de tundra. Opa, deixa eu tirar isso aqui, porque está atrapalhando. Aqui, ó. Floresta e tundra de montanha. Então, eu vou aqui, ó, vou aqui na região do Himalaia. Olha que interessante aqui, ó, essa tundra, vegetação bem rasteira, como eu falei para vocês, a tundra não tem árvore, tá? Vegetação bem do solo mesmo, consegue sobreviver temperaturas muito baixas, e a gente sabe que essa região de montanhas muito altas, a principal montanha, a montanha mais elevada do mundo aí, do planeta, está nessa região, né, que é o Monte Everest. Então, as temperaturas são baixíssimas, vocês podem ver aqui ao fundo que tem um pouquinho de neve aqui, né, acumulado, a neve, tá? Então, que tipo de espécies vão sobreviver? As que estão adaptadas aí, tá? Em temperaturas mais baixas, vegetação bem rasteirinha. Aí, na sequência, nós temos as florestas mistas, florestas temperadas, também é conhecido como floresta temperada, né? Que é esse verdinho aqui, esse aqui, ó. Olha que bonito, né? A imagem fica tudo aquela cor meio avermelhada, assim, meio acobreada, né? Isso aí cai tudo no outono, gente. Inverno, isso aí não tem folha nenhuma, essas árvores. A pessoa, mas não morre? Não, não morre a árvore porque ela é adaptada, né? Chega na primavera, o que acontece? Começa, né? Fica tudo verdinho de novo. E esse é o ciclo dessa região, tá? Essa região de clima temperado. As 4 estações são bem definidinhas. Lembra lá da aula passada, né? O clima temperado tem as 4 estações bem definidas, o outono, com suas características, o inverno, o verão, a primavera, tá? Então, a vegetação lá se comporta assim. Um tipo de planta desse aqui, de árvore desse, poderia viver na floresta amazônica? Eu acho meio difícil. Meio difícil. Por quê? Porque nessa região, primeiro, não tem muita umidade. Na floresta amazônica tem muita umidade, né? Na floresta amazônica é luz solar o ano todo. Não tem inverno. Então, mexe com o ciclo da planta, o ciclo biológico da planta, né? Então, pode ser que não consiga sobreviver se você tirar uma espécie dessa e plantar em outro lugar, tá? Aqui. Vamos ver o próximo aqui, ó. Floresta tropical. Então, direto na floresta amazônica aqui, ó, tá? Mas lembrando que é a mesma que tem aqui, a floresta do Congo, e a mesma que tem aqui também, aí na Malásia, tá? Olha as características, gente. Nossa, parece um tapete verde isso aqui, mas são árvores altíssimas, tá? Árvores muito altas, copas muito largas, tá? Folhas largas, folhas grandes, né? Então são adaptadas a esse clima quente e úmido, quente e úmido. Essa é a floresta tropical no mundo, as características dela. Que mais aqui? A estepe, né? Olha esse a estepe aqui, esse amarelo. Então, vamos pegar aqui a estepe aqui, ó. Essa região aqui da Ásia, próximo ao Oriente Médio aí.
Olha como é steppe, parece um gramadão, né? Jogar um futebol aí, ó, né? Mas, gente, é um gramado que ninguém plantou, viu? Isso é natural, é o tipo de vegetação específica dessa área. Então, a região bom para pasto, né? Os animais aqui, ó, sobrevivem a essa região, são animais adaptados a esse bioma aí, tá? Bem aberto, bem aberto. Então, essas são as estepes. Depois das estepes vem as savanas. É próximo, é parecido, pequena diferença que aqui ainda vai ter um pouco de árvores, tá? Um pouco de árvores aí. E aí a gente vai aqui na África. Ó, olha essa imagem da África aqui, né? Bem característica, né? Você tem aqui os antílopes aí, tem zebras, né? Tem aí os elefantes, tudo vivendo nessa região, nesses biomas aqui. Olha só os tipos de árvores, né? Nós temos aqui a vegetação rasteira, temos árvores, temos arbustos, são os três tipos de porte de vegetação. Herbáceo, vegetação rasteira, temos arbustivos, são os arbustos, são aqueles que não têm tronco, que os galhos saem direto aí do chão, e tem o porte arbóreo, que são as árvores, tá? Então, tem esses três estratos aí presentes no bioma. Então, tá aqui, esse é o tipo de vegetação. Deserto, né? Temos aqui o bioma do deserto. Vamos no Saara aqui, ó. Vamos ver como é. Olha que interessante. Pessoal, mas eu achei que o Saara fosse só areia, aquelas dunas e tudo mais. Tá? Também, né, gente? Também. Mas tem uma parte do Saara que é um pouco mais rochoso, ó. Tem um pouco de rochas aqui. Pode ver que tem esses arbustos aqui também que sobrevivem quando tem um pouquinho de umidade. No meio do deserto também, às vezes aparecem os oásis, né? Que é uma concentração de umidade no solo que tem ali, favorece a disseminação de plantas. Então, esse é o bioma específico e os animais que dependem dessas plantas também são específicos dessa região, ok? Então, esse é o bioma do deserto. E, por último, nós temos aí a vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea, eu vou pegar aqui, que representa aqui a Mediterrânea. Olha a cara da vegetação mediterrânea, gente. Olha aqui. Também tem, né, a vegetação de árvores, né, mas tem muito arbusto, tá? A região aqui, folhas pequenas, a característica das folhas dessas árvores são de folhas pequenas, folhas grossas, né, adaptada ao tipo de clima específico que tem aqui. E se vocês lembrarem da aula passada, eu sei que foi há quase um mês atrás, mas o clima mediterrâneo é aquele clima que o inverno é frio e o verão é quente. É diferente aqui da gente, né, do clima tropical. No tropical, o verão é chuvoso, chove no verão, né, e o inverno é mais seco. Lá não, lá é o contrário, né? Lá chove no inverno e é muito quente no verão. Imaginem vocês, né? Aquele calorzão lá e ainda assim não chove nada, né? E aí essas espécies de plantas vão se adaptar a esse tipo de clima. E os animais também que vivem lá. Tá? Então, por último, que eu queria falar com vocês é a questão aqui dessa relação que existe entre clima e vegetação, né? Essa relação entre os biomas e o clima. Então, é uma relação de equilíbrio, porque a natureza demorou milhões de anos para essas coisas estarem do jeito que estão aí, né? Então, há um equilíbrio natural, que a gente chama de equilíbrio natural. Caso haja alteração, aí vai ter uma série de consequências, tá? Assim como os biomas dependem do clima, não foi o que eu disse para vocês lá, que os biomas dependem muito do clima, da temperatura, da altitude também, mas o processo contrário também é verdadeiro, ou seja, o clima do mundo depende das florestas, depende dos biomas que estão ali. Se você altera o bioma, você está alterando o clima mundial também, tá? Então, ó, as ações antrópicas, ou seja, as ações dos humanos, né, das pessoas, nos biomas, afetam as condições climáticas, o que, por sua vez, acaba por alterar os biomas. Ou seja, se o homem começa a desmatar, queimar, poluir, você vai alterar o clima mundial. Mas se você altera o clima mundial, você também vai alterar o bioma. Se o clima mundial passa a ficar mais seco, e aquela vegetação que dependia do clima úmido, como é que vai ficar? Ela vai sendo transformada cada vez para espécies que dependem de menos água, entendeu? Então, você acaba mexendo nesse equilíbrio todo aí, tá? Então, ó, por exemplo, uma queda na precipitação, ou seja, uma diminuição de quantidade de chuva, pode significar que uma região, ao tornar-se mais desértica, já não pode mais sustentar as espécies de plantas que viviam lá antes, tá? Imagine vocês se o clima mundial começa a ficar mais seco. O que vai acontecer com a floresta amazônica? As espécies de plantas que viviam lá
não estão adaptadas para pouca água, depende de muita água. Então, o que, que vai acontecer? Elas vão morrendo e não vai nascendo mais, tá? E os animais que dependiam dos frutos daquelas plantas, daquelas árvores lá, também tem processo de extinção. Então, é uma consequência que vai puxando a outra, tá? Tais mudanças podem ter efeitos em cascata, ou seja, uma coisa vai interferindo na outra, com alterações em comunidade de plantas afetando todos os animais que dependem dela. Como resultado das atividades humanas, os cientistas prevêem um aumento nas temperaturas médias de 1 a 5 graus até 2100. Né? Em 80 anos aí para frente, aí, pode ser que haja um aumento de temperatura entre 1 e 5 graus. Nossa, mas isso aí não é nada. Mas, gente, nós estamos falando de média mundial, né? Se você altera algo que está aí há milhões de anos com essa mesma temperatura, não, né? Mas o clima tem uma dinâmica própria. Se o homem altera isso em um espaço curto de tempo, não dá tempo às espécies se adequarem a essas mudanças, né? Você corre o risco de, essas espécies correm o risco de entrar em extinção, tá? Então, ó, para as espécies sensíveis, existem espécies que são um pouco mais resistentes, né? Mas outras aí são mais sensíveis. A pequena diferença de temperatura pode ser aí uma mudança devastadora, pode significar a extinção da espécie da planta, por exemplo, e em consequência dos animais que dependem dela também, tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui, ó, sobretudo essa questão do homem alterando aí, essa questão climática, né? Está ligada a essa habilidade aqui, ó, 2, né? Suporte do segundo bimestre, analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico, ou seja, parece que quanto mais o país é desenvolvido, mais eles alteram o clima. Por quê? Porque tem um potencial maior, tem mais tecnologia capaz de alterar o meio ambiente, né? É assim com os Estados Unidos, é assim com a Europa, tá? Que são países mais tecnificados. Então, eles têm uma capacidade maior de alterar o seu meio. Tudo bem? Haja vista aí as grandes plantações. O que mais altera aí a questão climática são a questão da agricultura e da pecuária, que ocupa enormes áreas, então você tem que devastar, você tem que tirar árvores, tem que tirar a vegetação para poder plantar, né? Isso, quando é feito de maneira assim, sem controle, você está colocando em risco, então, portanto, os biomas e, em consequência, as espécies de animais e também o próprio ser humano.